Susana, eu acho que vamos então começar o nosso webinar. Bem-vinda. Olá. Olá. A este webinar que nós chamamos Reset, Start Again e que, acima de tudo, quer perceber se as marcas devem, não devem comunicar, que tom devem ter. E tu, CEO da Fuel, prestaste esta forma simpática de querer ajudar também quem está do outro lado, quem está a gerir marcas. Já estamos aqui, estamos a receber já um olá, portanto já temos pessoas a acompanhar-nos. E Susana, se calhar eu começava por apresentar aquilo que vai ser, portanto nós vamos ter aqui uma conversa inicial as duas e acima de tudo gostávamos que fosse um webinar participativo, ou seja, a partir deste momento todas as pessoas que nos estiverem a acompanhar podem lançar as suas questões para aqui a área que diz Q&A, e eu vou vendo as questões e vou colocando à Susana e a Susana vai respondendo àquilo que são as vossas dúvidas sobre as marcas que gerem nestes tempos em que estamos todos confinados e a viver um momento particular. Portanto, usem a parte do Q&A, não a do bate-papo, para lançarem as vossas questões. E se calhar, Susana, começava eu. Nestes momentos, e a Fuel é uma daquelas agências que nós temos visto bastante ativa num momento como este, que primeiro conselho é que dás? Deve-se ou não comunicar quando estamos em isolamento, a viver este constrangimento de não podermos estar com as pessoas, a viver um mundo novo a partir de casa, em teletrabalho, distante de quem gostamos, distante das nossas rotinas? Devem as marcas participar ou não destes nossos novos tempos? A primeira reação de várias marcas foi: vamos congelar a comunicação, vamos mudar a comunicação, alguns vamos reduzir o nosso investimento em comunicação, e a minha resposta a isso foi sempre: o que seria abandonarem os vossos clientes e os vossos consumidores na altura em que eles mais precisam? E, portanto, de forma alguma, o nosso conselho foi que as marcas deixassem de comunicar ou que desaparecessem, quer dizer, não fazia sentido nenhum, e no papel das marcas também está esse, o de apoio, o de informação, o de acompanhamento, e houve muitas mensagens, e as mensagens ao longo do tempo têm vindo a alterar-se, mas sem dúvida sempre a minha recomendação foi que as marcas não desaparecessem, quer dizer, não fazia sentido nenhum as marcas agora desaparecerem da vida dos seus consumidores. Agora, a forma é que teria que ser feita, teria que ser adaptada, e vários estudos, entretanto, também já têm saído que as marcas que comunicam mais adaptada a esta fase são aquelas que mais sobressaem na mente dos consumidores. Susana, temos já uma primeira pergunta e é para isso que aqui estamos, para responder a tudo o que são questões e dúvidas de pessoas que gerem marcas. Eu não sei se é mesmo a Nara Gonçalves ou se é a Ana Gonçalves, e pergunta: qual será a grande mudança em termos de investimento no digital? As marcas investirão mais ou menos no digital a partir deste momento de tantas mudanças? Houve um fenómeno curioso, mas que eu acho que acaba por ser normal, que é, de repente parece que voltámos um bocadinho à comunicação tradicional, porque a televisão teve um peso e tem um peso muito importante nesta fase. Estamos todos muito ligados à televisão, e, portanto, se calhar houve algum desinvestimento no digital para haver outra vez uma maior concentração na televisão. E, portanto, eu acho que esse é um dos fenómenos que vimos e, portanto, pode ter havido alguma retração na comunicação digital, mas sem dúvida eu acredito que ela vai voltar. Um dos fenómenos que se viu foi tudo o que são publicações online acabaram por sofrer muitíssimo com um desinvestimento dos clientes, e jornais e revistas sentiram que houve um decréscimo nesse investimento e, portanto, voltaram a sentir também a importância dos leitores e dos consumidores fazerem a subscrição das notícias, a subscrição
das revistas e dos meios aos quais têm acesso normalmente. Portanto, é normal que tenha havido este investimento mais forte na televisão e, portanto, houve aqui alguma alteração. Quando falávamos na transferência dos investimentos da televisão para o digital, de repente parece que há um passo atrás, mas depois também há muito investimento porque as marcas tiveram que se voltar para os investimentos online muito no que tem a ver com o e-commerce e nos investimentos, e quer dizer, dos comentários que se fazia e que tem vindo muito à baila é o que acelerou mais a transformação digital da tua empresa, foi o CEO, o CIO e de facto foi o coronavírus. O que mais acelerou esta transformação e de repente, seja a transformação das empresas que se tiveram que adaptar e abrir os seus canais online, seja a transformação dos hábitos das próprias pessoas que passaram a fazer muito mais compras online do que faziam e, portanto, vários foram aqueles os clientes e os negócios que vimos duplicar as suas vendas online. Claro, alguns tinham bases muito baixas, mas outros já que tinham bases mais altas e que já chegam aos 30% de vendas online, que é um aumento bastante substancial. Até porque, enquanto não nos chega aqui outra pergunta, eu vou aproveitando o facto de estarmos as duas a conversar, até porque as nossas vidas digitalizaram-se bastante durante estes tempos de pandemia e, portanto, tudo indica que há certos hábitos, e os estudos, pelo menos, que eu vou lendo, em que esta tendência digital se vai manter nos nossos comportamentos. Até há novos consumidores que pela primeira vez se tornaram digitais, fizeram compras online, mesmo num segmento mais sénior, por exemplo. Sim, sem dúvida, eu acho que todos tivemos que nos adaptar, seja coisas tão simples, por exemplo, a minha irmã é professora e sabemos que a classe dos professores é uma classe bastante envelhecida, mas a vontade dos professores todos poderem participar e ajudar era enorme e, portanto, também tiveram que se reinventar com as dificuldades que tinham de como é que agora vamos ensinar a aprender à distância, sem toda a nossa linguagem corporal envolvida e, portanto, isto transforma-nos. Só o facto de nós nos termos que adaptar em termos profissionais depois acaba por afetar toda a nossa vida pessoal também, ou adaptarmos na nossa vida pessoal acaba por transformar a nossa vida profissional e vice-versa. Acho que todos nós passámos por momentos curiosos de ver como é que nós íamos pôr os nossos avós ou os nossos tios mais velhos a entrar num house party ou numa série de plataformas diferentes. Neste momento já estamos. Uma coisa que eu acho que tem sido muito curiosa neste fenómeno que nós estamos a viver é a rapidez com que nós vamos tendo que nos adaptar às várias fases. De repente entramos na euforia de comunicar todos em todas as plataformas e agora estamos um bocadinho a entrar no burnout das plataformas todas. Já não sei se me ligo no Zoom, no Teams, no House Party, no Facebook, WhatsApp, enfim. E estamos a ter necessidade também de nos desligar e fazer de vez em quando um detox de toda esta tecnologia, mas sem dúvida diz que nós precisamos de 21 dias para estabelecer um novo comportamento. Já passaram. Já o passámos, claro. Acho que vão, sem dúvida, alguns desses comportamentos vão ficar. Susana, temos mais uma pergunta da Susana Esteves Pinto, que pergunta qual é o equilíbrio certo na nossa mensagem para consumidor, independentemente do assunto, serviço, produto, entre ignorarmos o cenário que atravessamos e soar out of touch e excesso de paternalismo, palmadinhas nas costas, do vamos ficar todos bem. A Susana diz-nos, tenho pensado muito nisto, no tom certo. Queres dar a tua opinião, Susana? É sem dúvida, liga muito com aquilo que eu estava a falar agora, que são as várias fases que nós temos vindo a passar. Nós entramos numa primeira fase que era importante dizer estamos juntos, era importante dizer estamos aqui, era importante dizer fica em casa, era importante estabelecer os hábitos de higiene e as marcas foram acompanhando esta
estas várias fases. Entramos depois na fase do já chega, já não precisamos dizer mais estamos aqui, inclusivamente há muitos vídeos hoje em dia já a brincar com toda a comunicação que saiu era igual, as frases, o piano no início, o agora mais do que nunca é uma das frases mais ouvidas, o estamos juntos, mas passámos essa fase inicial para uma fase do já chega de dizer que estamos aqui, precisamos é dizer como é que nós estamos aqui, como é que nós estamos a ajudar, como é que nós estamos a interferir positivamente na vida das pessoas e entrar na fase prática, entrar na fase ouvir os nossos consumidores e perceber o que é que eles estão a precisar neste momento. Pode ser com uma mensagem mais romântica de nós, por exemplo, falando numa campanha, nós tínhamos a campanha do Continente da Páscoa, estava pronta quando tivemos que abandoná-la e pensar, não vamos poder comunicar com aquele filme, o que é que nós vamos fazer? E de repente falámos sobre um novo tipo de Páscoa, a Páscoa em que nós íamos inventar as novas receitas tradicionais, a Páscoa em que, em vez de procurarmos os ovos, íamos usar os ovos que tínhamos em casa para fazer um bolo a 6 mãos, ou uma Páscoa em que desta vez eram os avós que não iam largar o telefone porque queriam estar juntos com a família e sem dúvida foi uma Páscoa diferente. Isto pode parecer uma mensagem, como nós às vezes dizemos na agência, uma mensagem mais blá, uma mensagem mais vazia, mas é uma mensagem que mostra a compreensão daquilo que nós estamos a passar. A marca que se sentou ao lado das pessoas no sofá, que se sentou com as pessoas à mesa no almoço de Páscoa ou nas redes sociais e compreendeu aquilo que se estava a passar. Mas por outro lado também, em questões mais práticas, como dizer, sabemos que precisas de uma impressora, mas também sabemos que tens medo de vir à rua, então liga para nós e nós vamos-te pôr a impressora no teu porta-bagagens, tu nem precisas de sair do carro. E, portanto, isto são formas diferentes, de marcas diferentes, chegarem aos consumidores e adaptarem-se a estas várias fases de mudança, que é saber o que é que os consumidores estão a viver hoje. E na semana passada, ou esta semana, já não sei, é um fenómeno também que já não sabemos bem em que dia é que foi, mas tínhamos uma marca que nos dizia, mas então, e quando pudermos sair à rua, quando pudermos lançar esta marca, como é que vamos comunicar? E nós dissemos, sei lá, porque na verdade daqui a 2 meses já é longo prazo, nós temos que ir vivendo, temos que estar preparados para aquilo que está a acontecer, nada nos impede, esperemos que, mão na bandeira, esperemos que não aconteça, mas já houve países, a ilha de Hokkaido no Japão, dia 1 de Abril, deu autorização para todos saírem e 20 dias depois disse que tinha tudo que voltar ao recolhimento obrigatório. E, portanto, dizer como é que vamos comunicar daqui a 1 mês é prematuro, temos que ir avaliando e por isso também temos que ser muito rápidos, não dá para termos uma campanha a ser avaliada durante 3 semanas, porque quando disserem ok, a campanha já deixa de fazer sentido e isto é algo que já nos aconteceu. Portanto, as coisas têm que ir sendo analisadas e sim, têm que ser equilibradas, as marcas não podem e não devem deixar de comunicar. Nós temos campanhas no ar que já tinham sido feitas antes da fase do Covid e que continuam a ser importantes e relevantes nesta fase. Uma campanha que diz que nós agora podemos pagar através da nossa app do Continente foi feita antes desta fase, mas é super relevante nesta fase e, portanto, não faz sentido mudarmos a campanha. Ainda bem que não tivemos que mudar todas as campanhas, mas a maior parte tivemos que mudar. Portanto, não sei se respondo à comunicação. Eu acho que sim. Deixa-me só recordar, porque estamos com imensos participantes online, que a Susana Carvalho, CEO da Fuel, está aqui para nos responder às nossas dúvidas sobre marcas, sobre a comunicação das marcas e temos mais 2 questões já. Susana, passo à seguinte. O Ricardo Silva pergunta qual a sua opinião sobre a evolução das consumer journeys no mundo pós-quarentena. Até que ponto pensa que as alterações abruptas que vivemos terão efeitos duradouros nas relações das pessoas com os diferentes touchpoints, meios de comunicação? Enfim, confesso que esta é aquela que ainda tenho alguma dificuldade, porque nós não sabemos ainda bem, temos as nossas suspeitas, as nossas expectativas de como é que isto vai acontecer e acredito que muitos dos nossos comportamentos vão ser
alterados daqui e de futuro. Agora, efetivamente, o que é que vai acontecer com essas consumer journeys? Tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, porque... É porque ainda há muita incerteza em relação a tudo, não é? É muito curto, o espaço temporal de estratégia é um espaço temporal muito curto. Uhum. Nós tivemos a refazer campanhas para eventos que iriam acontecer em julho ou em setembro, que provavelmente não vão acontecer e, portanto, ainda há muita incerteza associada e isto tem que ir sendo tudo avaliado. Ainda agora estávamos porque em princípio o nosso recolher obrigatório vai acabar e vamos começar aos poucos a voltar, mas com uma série de restrições que não sabemos ainda bem como é que vão ser, como é que nos vamos poder sentar num restaurante, como é que vamos ter que falar aos berros uns com os outros, porque estamos sentados longe uns dos outros. Enfim, há tanta coisa que é uma incógnita ainda, ou nós que no grupo falávamos sobre o regresso e queremos preparar-nos para que a partir do dia 18 as pessoas possam voltar, apesar de que vamos dar liberdade às pessoas que se continuarem a sentir mais livres em casa, que o continuem a fazer, mas também sabemos que porque já escutámos a nossa equipa inteira, também sabemos que há pessoas que estão absolutamente desesperadas para voltar ao escritório. Voltar à rotina, claro. Portanto, queremos dar essa liberdade, mas há questões muito práticas que são discutidas no dia-a-dia. E as encomendas que as pessoas enviam para a empresa, como é que nós vamos gerir as encomendas? Podem levar a encomenda para o piso que receber, para o piso, ou só podem levantá-las ao final do dia? Há tantas questões práticas que se nos colocam na trajetória. Vamos proibir as pessoas de enviar encomendas para a agência? Não vamos. Enfim, são tantos os percursos que Ricardo, lamento desapontar, mas tenho dificuldade em responder a essa pergunta. Susana, temos aqui uma questão interessante, até porque acaba por resumir aquilo que é a missão e aquilo que nos juntou hoje às duas aqui a conversar, que é precisamente dar o acesso a toda a gente, de poder fazer e ter a possibilidade de falar, dirigir-se diretamente a um CEO de uma grande agência e perguntar as dúvidas que tem neste momento em relação à sua gestão das suas marcas. E a Joana Veiga pergunta: quais são os teus 3 conselhos, dicas para as PMEs, pequenos negócios, que não têm a capacidade financeira que têm as grandes marcas de usar agências como a Fuel? Olá, Joana Veiga, muito obrigada pela tua participação diretamente de Londres. Nós temos marcas de várias dimensões que trabalham connosco na agência. Temos marcas grandes e temos marcas pequeninas, portanto, às vezes o ser uma PME não impossibilita de trabalhar com uma agência maior e, portanto, são tudo questões que têm que ser analisadas com o propósito dessas marcas e com os objetivos que elas têm. E como sabes tão bem, às vezes nós também nos apaixonamos pelos projetos dessas PMEs e decidimos apoiá-los e assumi-los como nossos. Mas eu acho que, como tudo, há boas, grandes e pequenas agências e, claro, nós ainda agora estamos num projeto grande, num concurso grande, em que eu dizia, depois no final há um leilão, e eu dizia ao cliente, não podem estar à espera que trabalhar com uma agência como a Fuel, que tem uma capacidade grande de ajustar equipas, de resposta de uma série de áreas, de uma série de estudos, que tenha o mesmo preço de uma agência pequenina. Se calhar em termos de flexibilidade, nós já mostramos que conseguimos ter a flexibilidade de uma agência, ao contrário daquilo que eram as ideias tradicionais, que as agências grandes são transatlânticos difíceis de flexibilizar. Nós já mostramos que isso não é verdade neste tempo, mas a verdade é que eu acho que, acima de tudo, escolher uma agência é escolher pessoas.
E, portanto, o meu primeiro conselho seria identificar uma equipa com a qual nós nos revemos e identificamos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois identificarmos com uma equipa que, mais do que uma boa ideia, porque eu acho que é fácil ter boas ideias, o difícil é ter um pensamento estratégico e que una a marca a médio e longo prazo, é ter um propósito, ter uma missão claramente identificada, é escolher empresas, escolher pessoas que possam trabalhar um propósito e uma estratégia de marca a longo prazo, e depois, por último, ter provas dadas em termos de criatividade porque não adianta ter uma boa estratégia se depois no final não tivermos um bom trabalho criativo. Mas eu acho que a primeira questão é mesmo escolher uma boa equipa com a qual nós tenhamos a capacidade de ter uma boa relação, porque isso é fundamental para o bom desenrolar do dia a dia e do trabalho. Uma boa estratégia, capacidade de pensar a médio e longo prazo e pensar os desafios. As marcas que não se esqueçam que o importante é partilhar o desafio, qual é o problema que eu tenho para resolver, e não eu queria fazer um anúncio de televisão. Isso não é um objetivo, isso já é execução. Partilhem o problema que têm e encontrem alguém que vos consiga encontrar a resposta certa para esse problema, porque deve ser essa a especialidade das agências, encontrar soluções para problemas e não fazer execuções para um anúncio de televisão ou um anúncio de rádio. Susana, a Joana insiste, e que top 3 de conselhos agora sobre o Covid? Sobre o Covid, eu acho que top 3 é ouvir as pessoas, é estar atento. Eu vi no outro dia, por exemplo, uma marca que no Brasil, não me lembro do nome porque eu também não a conhecia, que montou um war room de auscultação das redes sociais, ouvir o que é que as pessoas estavam a dizer, acompanhar os lives que estavam a acontecer, e no live de um show viram que as pessoas nos comentários diziam: gostávamos muito de ver a pessoa X num concerto, e eles viram várias pessoas a dizer aquilo e resolveram patrocinar um concerto dessa pessoa, que foi um absoluto estrondo. E portanto eu acho que a primeira coisa é ouvir, é sentarem-se ao lado das pessoas, e esta marca deu um bom exemplo, montaram um war room para ouvir o que as pessoas estavam a dizer nas redes sociais. Uma segunda sugestão seria: como é que eu posso ser relevante para a sociedade neste momento, para as pessoas, para a sociedade? Não chega a patrocinar uns concertos, nos lives, porque é que eu estou a fazê-lo? É porque vou ajudar os artistas, é porque vou ajudar os bares que estão fechados, é porque vou ajudar os restaurantes, e pensarmos como é que a nossa marca tem a elasticidade para se poder unir ou ter um propósito mais visível no dia a dia das pessoas. Eu acho que são os dois principais conselhos. Boa. Susana, temos entretanto outras questões, é ótimo, as pessoas estão a participar, e que diz: concorda que as marcas são também educadores da população, especialmente na fase do Covid-19, pois há certos comportamentos que se devem adotar, manter e lembrar. Pensa que não deve ser em demasia para não cansar o público? Eu acho que há imensas coisas que as marcas podem fazer pelas pessoas, pela população. Há, sem dúvida, um dos papéis das marcas, um dos papéis da comunicação é informar, é educar. Muito disso já se viu, seja ao divulgar as regras de segurança, seja ao incentivar a novas formas de ação, mas seja também, hoje, por exemplo, eu vi uma campanha da Unilever. Enfim, a Unilever é uma das empresas que mais tem trabalhado e investido em marcas com propósito, e vi uma campanha espetacular de Rexona,
que mostrava como é que as pessoas, as diferentes formas que as pessoas estão a encontrar em casa de se manterem ativas, a mexer, e mostrava vários slices dessas famílias, de como é que elas estão a fazer, e incentivava as pessoas a não pararem de se mexer em casa, ou seja, a fazerem desporto. E esta também é uma mensagem interessante, primeiro porque abre horizontes e mostra como é que outras famílias o estão a fazer, e se calhar abre ideias a como é que outras famílias o podem fazer em casa. Eu já vi inclusivamente uma família, eu e o meu Sebastião aqui em casa, o nosso sonho partilhado é podermos voltar ao mar e fazer surf. E de repente vi um vídeo de uma família que arranjaram uma forma de pôr uma prancha de surf a apanhar uma onda dentro de casa, e fartámos de rir com aquilo. E portanto são bons momentos que as marcas partilham connosco, de outras famílias, mas também que nos incentivam a não pararmos dentro de casa. E portanto, sem dúvida, há imensas formas diferentes. Há as marcas que nos estão a mostrar como é que nós podemos ser criativos. Eu própria já não pegava nos lápis há imenso tempo, e houve um dia que decidi, eu preciso de parar, porque estava com overbooking, burnout de redes e Teams e Zooms, e de repente houve uma quinta-feira que decidi parar, decidi fazer mais um bolo, decidi pegar nos lápis de cor e desenhar aquele abraço que nós estamos ansiosos de poder voltar a dar. E há marcas que também têm saído com isso, a incentivar as pessoas à sua criatividade em casa, ligado com os seus propósitos de marca. Não é uma coisa absolutamente descolada daquilo que a marca diz no dia-a-dia, não é só dizer por dizer. Enfim, também vemos exemplos, e eu tenho visto muitas vezes a crítica. Houve alturas, e eu faço este alerta, houve alturas em que determinadas mensagens faziam sentido e elas deixaram de fazer. Houve uma altura que estávamos todos com muito medo e precisávamos daquela frase do vai ficar tudo bem. Mas chegou uma altura que essa frase deixou de fazer sentido e de repente há marcas que continuam. Nós continuamos a ver a campanha da Swatch na rua, e de repente há muita gente a criticar, não vai ficar nada tudo bem, a economia vai ter um volto de face, vai haver muitas pessoas sem emprego, e portanto nós temos que ir questionando, porque aquilo que estamos a dizer e aquilo que estamos a fazer, e não tem mal nenhum. Eu já tenho dito isto em várias conversas e entrevistas. Uma das minhas frases preferidas é: prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Não tem mal nenhum mudar de ideias, não tem mal nenhum mudarmos aquela comunicação que nós fizemos hoje. Olha, mudou porque afinal o contexto... A realidade é outra, claro. A realidade é outra, e eu acho que as pessoas reagem muito bem também às marcas que são humildes e que reconhecem que, olha, se calhar agora nós no outro dia dissemos para fazer assim, mas se calhar agora faz mais sentido fazer de outra forma. E portanto eu acho que isso também é uma forma de chegar às pessoas. Susana, o Gustavo Santos pergunta: qual é a principal transformação que estão a fazer ou que é preciso fazer na Fuel para responder a este novo normal, e que transformação têm sugerido aos vossos clientes? Bom, eu acho que nós não precisamos de fazer transformação nenhuma, porque nós nos adaptamos tão rapidamente a isto que eu acho que o difícil vai ser continuarmos a trabalhar tão bem no espaço físico, no mesmo espaço físico como estamos a trabalhar a partir de casa. Portanto, eu acho que isto, e tenho partilhado imensas vezes isto com a equipa, nós estamos mais unidos e mais em sintonia do que alguma vez tivemos. Estamos todos juntos na mesma missão, no mesmo propósito, e portanto eu digo que nós não temos que mudar absolutamente nada, só temos que manter, porque está a correr muito bem. Em relação aos clientes, eu não percebo muito bem a pergunta, porque não sei se eventualmente já terá entrado um bocadinho mais tarde na nossa conversa, mas já temos falado um bocadinho sobre isso, sobre a mudança é ouvirem mais, isto obviamente sempre fez parte, é ouvir mais os consumidores, ouvir mais as pessoas, pensar se a comunicação que nós estamos a fazer ou a pensar fazer é pertinente e é relevante para as pessoas,
e pensar como é que nós podemos, se não é, como é que nós no nosso negócio, no nosso propósito de empresa, como é que nós podemos ser relevantes para as pessoas e para a sociedade neste momento. Susana, de certa forma também já está um bocadinho respondido, mas a Mariana Almeida refere aqui como é que tem sido a tua dinâmica de organização à distância das várias equipas da empresa e que barreiras tens sentido com este novo desafio. Já és precisamente nesta última questão, estávamos a falar disso, não sei se queres acrescentar, se calhar em relação aos desafios e às barreiras que se podem sentir quando estão todos à distância. Sim, eu acho que nós adaptámos muito rapidamente. Uma das coisas que tem sido fundamental para nós mantermos esta união e esta sintonia tem sido as nossas reuniões, que eram à segunda-feira, às 9h30 da manhã fazíamos o Refuel. O Refuel é uma reunião que tem às 9h30 da manhã a equipa inteira da agência e que tem como objetivo partilhar o que é que fizemos na semana anterior, o que é que vamos fazer esta semana e 5 ideias de inspiração que a equipa me envia e que eu vou moderando estas 5 ideias em função daquilo que nós temos em casa para trabalhar. Quando entramos nesta quarentena, estas reuniões passaram a ser às segundas, quartas e sextas e vamos partilhando porque o normal é que o desafio de um cliente e a resposta que estamos a dar a um cliente seja parecido com o próximo cliente que vai aparecer. E ao mantermos todos na página sobre o que estamos a fazer, já prepara mais facilmente a equipa a seguir que vai responder a um outro cliente para a resposta a esse desafio. Isso tem sido super útil no nosso trabalho do dia a dia. E uma das coisas que eu vi num estudo do grupo este fim de semana, porque como vos dizia também, o comportamento e aquilo que nós vivemos tem mudado, passámos a euforia de estar nos house parties e neste momento isso já diminuiu, nós continuamos a sentir a necessidade de estar com as outras pessoas, mas se calhar em períodos mais curtos de tempo, mas uma das coisas que eu achei mais interessante e insightful é, primeiro, uma constatação que é normal, é as pessoas estão-se a sentir cada vez mais sozinhas neste período, mas ao mesmo tempo sentem-se acompanhadas e entretidas pela quantidade de coisas que estão a acontecer. Temos excelentes exemplos em Portugal de lives que acontecem todos os dias no Instagram, mas aquilo que para mim foi mais surpreendente é eu sinto-me entretido, mas é muito difícil divertir-me. E este espaço é um espaço que e eu tenho andado aqui a partir a minha cabeça, é como é que nós poderíamos entrar na vida das pessoas divertindo-as verdadeiramente, como é que nós podíamos fazer sentir aquela diversão de quando estamos, e agora até nos arrepiamos, eu dizia isto na nossa reunião de segunda-feira, quando estávamos todos juntos e suados a dançar no Lux, uns colados aos outros, como é que nós voltamos a fazer sentir esta sensação estando em casa, e nós temos tentado fazê-lo todos os dias. Quando fazemos o nosso Refuel, nós temos um tema diferente. Já tivemos o tema da liberdade, já tivemos o tema do regresso às raízes, e havia as raízes do cabelo, mas também havia as raízes de voltar à família, de voltar à casa, que são as nossas raízes. Já tivemos dias em que fizemos todos a reunião de pijama, já tivemos dias em que fizemos de óculos de sol, já tivemos dias em que fizemos todos para incentivar o desporto, tínhamos que estar todos vestidos como se fôssemos para a ginástica, e posso-vos dizer que havia Jane Fondas nas nossas reuniões, e portanto esta tem sido também a forma de nós encontrarmos o nosso momento de diversão que existia normalmente na agência. Já marcámos um copo de fim do dia às 5h30 da tarde, numa sexta-feira, que foi super divertido, tivemos pessoas da equipa a pôr música e fartámos de rir, mas estas são as formas que nós temos encontrado de trazer à intensidade, às vezes de 12, 14 horas de trabalho, fins de semana, que já não sabemos se é dia de semana ou dia de trabalho. Temos tido também a preocupação de trazer estes momentos de diversão que são tão típicos da agência, e quando nos encontramos e pegamos nos óculos de uns para pôr, ou uma peruca que anda a passear lá na agência, que acho que já toda a gente já experimentou.
E hoje, antes de entrar neste live, estávamos a fazer uma reunião e dissemos, vamos entrar todos no mesmo escritório, e escolhemos a mesma foto de background do time, e estávamos todos no mesmo escritório. Portanto, vamos encontrando estas nossas formas de nos adaptarmos e continuarmos bem, mente sem corrupção. Exatamente. Só lembrar, porque há pessoas que continuam a juntar-se a nós, que há um espaço de Q&A cá em baixo no computador, onde podem colocar as questões que a Susana Carvarciel da Fuel está aqui precisamente para responder. E Susana, temos mais uma. Achas que vão ter dificuldades pelo facto de teres clientes que podem não abdicar das reuniões presenciais, pensando, por exemplo, em empresas mais a norte como a indústria, e é uma questão do Hélder Pais? Olá, Hélder, bem-vindo aqui à nossa conversa. Até agora não tivemos isso, e nós temos vários clientes a norte. Precisamente quando começou este período de recolhimento, ainda antes, nós tínhamos umas filmagens para ir fazer ao norte, eram umas filmagens na empresa, e eu disse que não queria enviar a minha equipa a essas filmagens, e portanto aquilo que nós propusemos foi encontrar uma equipa no norte que pudesse fazer essas filmagens, ou então ser o cliente a responsabilizar-se pelas filmagens. E na altura a equipa estava, mas achas que eles não vão reagir mal? Agora nós dizemos que não vamos lá filmar, e nós que queremos ser sempre os responsáveis pelas filmagens dos nossos clientes. E eu dizia, neste momento é mais importante a segurança da equipa do que as filmagens que nós vamos fazer. Nós temos equipas nas quais confiamos no norte do país e eles podem ir fazê-lo, e de forma alguma o cliente perceberam perfeitamente, ainda antes deste recolher obrigatório, e o trabalho foi feito sem problema algum. Portanto, até agora ainda não tivemos nenhuma questão com nenhum dos nossos clientes a norte, e portanto acho que há uma compreensão tão grande sobre este momento que nós estamos a viver. Ainda não encontrei ninguém que não o compreendesse, e portanto não me parece que vá ser um problema, mas há de chegar à altura em que vamos ter que nos encontrar, e nós esperamos ansiosamente por esse dia também. Entretanto, temos mais uma questão do Pedro Dias, que nos diz: esqueçamos de que estamos a comunicar para os portugueses. E se não formos uma empresa global, capaz de fazer campanhas por território, qual a obsessão que se deve ter na cabeça para fazer uma comunicação global? Por exemplo, um post no Instagram ou no Facebook sem ofender ou estar deslocado em um determinado país. Eu acho que se calhar o Pedro tem alguma coisa concreta na cabeça à qual eu não estou a conseguir chegar, mas há... Deixa então, podemos pedir ao Pedro, se quiser desenvolver um bocadinho a questão, que também pode. Não, mas começa por responder, Susana. Pode ser que, entretanto, o Pedro acrescente. Acho que há temas que acabam, e temos visto isso, há temas que acabam por ser globais e não ofendem ninguém. Vemos, por exemplo, o exemplo da campanha de Rexona, da qual eu estava a falar. É um tema global, o continuarmos a mexer e a fazer desporto em casa, e havia muitos posts engraçados e curiosos, como fazer uma passadeira em casa, pondo um bocadinho de óleo no chão e começarmos a caminhar com os pés a deslizar no chão, a forma de fazer a passadeira, e portanto soluções que estão enquadradas para todos os bolsos, sem termos necessariamente que ir comprar uma passadeira ou uma bicicleta para estar em casa. E portanto eu acho que há formas de fazermos comunicação global sem ofendermos. Claro que se estivéssemos a falar da Páscoa, quando estamos no Ramadão, enfim, há marcas e países que têm que ter cuidado a fazê-lo. Quando eu estava na Parrefour, tinha que ter sistematicamente esse cuidado e essa preocupação.
porque era uma marca que estava em 70 países com culturas e hábitos completamente diferentes e que às vezes eram difíceis de atender. E portanto eu acho que o principal, lá está, novamente, é sabermos onde é que nós estamos e conhecer os nossos hábitos, costumes, os nossos clientes para tentar que não exista essa ofensa. Susana, a Ana Moura pergunta, e se calhar vamos entrar aqui quase num território de uma opinião pessoal, talvez, como portuguesa, qual a tua opinião sobre a campanha do Turismo de Portugal e já agora qual será o próximo, eu presumo que quer dizer passo, na comunicação do turismo e para o turismo, ou seja, a conta do Turismo de Portugal não é tua, portanto não sei se queres dar uma opinião sobre a campanha e sobre aquela que deverá ser a estratégia de comunicação para o turismo. Não, a conta do turismo infelizmente não é nossa, mas está a ser muito bem trabalhada pela Partners, gosto muito do trabalho que eles têm feito. No início do recolhimento obrigatório foi uma das campanhas que inspirou e que vimos circular por muitas pessoas. Eu confesso que tenho alguma dificuldade, lembro-me que foi uma campanha marcante e que impactou. Não me lembro especificamente qual era a mensagem que dizia, não sei se me podes ajudar, Wanda, se te lembras, até porque eu depois disso já vi outra campanha do Turismo de Portugal. Que era... Não. Sim, porque depois já vi uma outra campanha do Turismo de Portugal que era viajar através dos livros. Read Portugal, sim. Exatamente, que eu achei super interessante, é como é que podemos conhecer, é uma forma de viajar por Portugal sem vir a Portugal, e eu achei, exatamente, dentro desta adaptação de como é que nós podemos adaptar a nossa comunicação ao contexto e ao propósito, eu achei super interessante e super relevante esta abordagem, que é, já que não podes viajar até aqui, viaja através dos nossos livros. Portanto, eu acho que o Turismo de Portugal tem feito um excelente trabalho. Portugal é visto como um dos países, estudos recentes dizem que é um dos países que os turistas veem como mais seguro para viajar. Não sei como é que nós, e o turismo precisa de continuar ativo, nós vivemos muito do turismo, estávamos tão contentes com os turistas todos que tínhamos cá em Portugal e de repente puxaram-nos o tapete, este vírus puxou-nos o tapete, mas são temas sensíveis. A Grécia é outro dos países que também depende muito do turismo e de repente que tem um nível muito baixo, foi muito pouco afetada pelo vírus e de repente não sei como é que é esta gestão de abrir as portas aos turistas que vão todos para lá e de repente eventualmente poder passar para uma fase de pandemia como não tinham passado. São todos temas bastante complicados e sensíveis, que têm sempre os dois lados, mas eu acho que vamos ter que puxar muito pelo turismo de portugueses em Portugal. Acho que é um tema e vêm-se já muitas campanhas a puxar pelo que é nosso e é importante também incentivarmos e fazer com que sejam os portugueses a ocupar o espaço que fica vazio do turismo que vem de fora em Portugal. Eu diria que estamos quase a aproximar-nos do final do nosso webinar, mas temos ainda aqui um conjunto de questões. Completando há pouco a questão que o Pedro Dias colocava, ele concretizou um bocadinho melhor a ideia. Se lhe pedirem para fazer um post no Instagram oficial de uma empresa, que medos é que vai ter que um determinado conteúdo, numa época como esta, possa ter num território? Se deverá, por isso, ser um post neutro, mais boring ou mais cinzento, se deve ser mais disruptivo, ou seja, se arriscavas ou entravas mais à defesa? Bem, isso aí é uma resposta pessoal. Eu sou sempre contra os cinzentos, os borings e os dulls. Eu sou muito mais a favor de arriscar e é isso também que tento sempre defender junto dos meus clientes. Esta é a fase que nós podemos e devemos arriscar, obviamente com consciência daquilo que estamos a fazer, e eu acho que
não vou falar de um post, mas vou falar, por exemplo, de um dos nossos clientes, que foi um dos primeiros a abrir a sua paywall com as notícias de Covid, e a reação que houve, porque isto é um risco, então agora tenho as notícias pagas e eu vivo disto e agora vou abrir as notícias, e aquilo que aconteceu foi em muito pouco tempo multiplicaram por 5 as assinaturas, e isto para mim é um exemplo daquilo que nós defendemos sempre muito aos nossos clientes, que é arrisquem, porque as pessoas vão reconhecer, eu acredito que as pessoas vão reconhecer, e acredito que, lá está, vou usar aquele chavão que já ouvimos milhões de vezes, mais do que nunca as pessoas estão sensíveis a estes temas, e portanto eu acho que é a altura certa das marcas arriscarem. É em tempos de guerra que nós saímos vitoriosos. Boa. Susana, a Cláudia Mateus pergunta, na tua opinião, quais serão as grandes tendências em termos de comunicação, mensagem do ponto de vista de valores e criatividade para os próximos tempos? Bom, eu acho que já estamos a ver, falava-se há muito tempo das marcas de propósito, ou as marcas com propósito, e eu acho até que já se fala no pós-propósito. Exato. E eu acho que, enfim, muito naturalmente as marcas foram forçadas a ir nesse sentido, quem não o estava a fazer ainda, a repensar o seu papel na sociedade, as suas políticas de cidadania e vizinhança, a sua empatia, a sua humanidade, e eu acho que isto se vê em tudo. No outro dia eu estava a falar numa entrevista sobre formas de liderança e de gestão, e falava-se que nós saímos, acredito eu, saímos de um período que era uma liderança muito top-down, e eu acho que em várias áreas nós vemos as coisas a acontecerem ao contrário, e há pouco dava-vos, por exemplo, o exemplo da agência, de nós prepararmos o regresso. Um estilo de liderança top-down diria, olha, a partir do dia 18 voltam e vão ter, este é o grupo A, este é o grupo B, e tu vais às segundas, quartas e sextas e o outro vai às terças, quintas e pronto. Ou este grupo vai na semana sim e o outro vai na semana não. E não, nós, antes de fazermos isso, fomos fazer um inquérito a todas as pessoas para saber o que é que cada uma das pessoas que trabalha na agência sente. Porque há opiniões diferentes. Eu sinto-me, até tenho vontade de ir um dia ou outra à agência, mas sinto-me muito tranquila a trabalhar a partir de casa. Mas há pessoas que estão desesperadas porque têm 3 e 4 filhos a correr pela casa, estão desesperadas para se desligar um bocadinho deste cenário e poderem voltar a trabalhar, e ouvir as pessoas é entender que há opiniões diferentes. E eu acho que esta é a fase que nós estamos a viver numa série de áreas e nas marcas também. Quando abrimos a comunicação bidirecional, quando ouvimos aquilo que os nossos consumidores estão a dizer para trabalhar em função daquilo que ouvimos, e portanto eu acho que a humanidade, a empatia, são sem dúvida fatores que vão estar, que já deviam estar, que já estavam para muitas marcas, e que vão estar cada vez mais no centro das atenções. Não podemos ser utópicos e acreditar que todos vamos lá chegar ao mesmo tempo, não é verdade. Vai continuar a haver sempre marcas em estágios ou empresas em estágios diferentes e um bocadinho mais atrasadas, mas este é o caminho que eu acredito e este é o caminho que nós defendemos na FOA. A Márcia Nazaré coloca-te uma outra questão. Nesta altura, as marcas que revelam a pessoa que está por detrás trazem a transparência que o consumidor cliente quer ver. Quanto mais a marca passa a ser a pessoa, com a verdade e a transparência no propósito, mais relevante fica? Não necessariamente, porque, enfim, eu tenho uma opinião muito particular sobre uma campanha que saiu a mostrar o líder
da empresa, que as pessoas não conheciam. Não pode ser uma coisa que, olha, de repente apareci. Não era esse o estilo de comunicação, nunca isso tinha acontecido e de repente aparece meio despropositado. Esse caminho de líderes visíveis tem que ser um caminho que é feito e não pode cair do nada, porque senão depois pode-se virar contra as marcas, e eu acho que já temos visto algumas situações dessas a acontecer. Agora, eu acredito que as marcas que têm líderes visíveis, mas que os líderes sejam constantes, acabam por ser marcas mais fortes. Eu lembro-me há muitos anos, nem sei quantos anos atrás, estive numa conferência em Cannes, num festival de publicidade, e isto foi a primeira vez que isto me ressoou, porque havia alguém que perguntava: agrupem estas marcas em dois, e tínhamos o Google, a Apple, o Yahoo e a Nokia. E de repente, naturalmente, fez-se uma organização do Google e a Apple, e a Nokia e o Yahoo, e eles diziam: e porquê que vocês fizeram porquê que agruparam estas marcas desta forma? E as pessoas não sabiam responder bem porquê. E a Apple e o Google tinham caras visíveis, as marcas tinham caras visíveis e ninguém sabia quem estava por trás da Nokia ou quem estava por trás do Yahoo. E eu acredito muito nisso, acredito em líderes visíveis, acredito em líderes que defendem os propósitos e a visão das empresas. Acho que é mais fácil sentir-se e ver-se a cultura da empresa quando os líderes são visíveis e que não têm medo de expor as suas opiniões, porque tornar-nos visíveis também é expor-nos à crítica. Eu não tenho medo da crítica, seja ela, venha ela, estamos cá para ouvir, esperemos que seja construtiva, mas acho que é importante, e as marcas ficam mais transparentes, temos de ter cuidado com o que fazemos, porque quando de repente cai out of the blue, pode-se virar contra as marcas, tem que ser um caminho coerente e sustentado. Vamos limitar então às duas últimas questões que temos aqui. O David Silva pergunta: na tua opinião, quais serão as principais alterações a que vamos estar sujeitos? Uma pergunta muito aberta, não sei se queres dar um exemplo, por exemplo, alguma coisa que te passe mais pela cabeça nos últimos tempos de grandes alterações a que vamos estar sujeitos. Olha, não sei, em termos pessoais, porque já falei das alterações nas marcas, mas em termos pessoais estou muito ansiosa de voltar a sair à rua e dançar, mas não sei como é que vai ser o nosso comportamento agora que achamos que não nos podemos tocar. Não sei como é que vai ser a fita métrica nas praias, que os nossos Baywatch vão andar de régua e esquadra a medir a distância de segurança e vamos tirar senhas para ir à água. Olha, estas neste momento são as minhas... Eu acho que ninguém sabe, não é? As minhas dúvidas e incertezas, mas são aquelas que me preocupam mais. E então, para terminar, temos aqui a Maria Duarte Belo a perguntar se achas que as marcas vão apostar mais na sua responsabilidade social e ter uma comunicação mais transparente e verdadeira relativamente à mesma. Fico muito contente com esta pergunta. A Maria Duarte Belo foi minha professora no INP. E é muito bom hoje ser eu a responder a uma pergunta, normalmente era ela que me respondia às minhas, mas eu acho que sim, como eu dizia há pouco, acho que não são todas as marcas que vão entrar nisto. Nós temos tido discussões com algumas que incessantemente insistimos para entrarem noutros caminhos e às vezes torna-se um caminho duro e inglório quando sentimos aquela frustração de sentir que vemos muito claramente o caminho de uma marca e depois as empresas têm medo de se expor, têm medo de arriscar. Eu tenho medo de ter medo, mas a verdade é que eu vejo muitas marcas, rapidamente tenho visto muitas marcas a entrarem cada vez mais neste caminho, a mudarem o seu tom e a terem bastantes frutos na forma como estão a adaptar o seu tom.
e as ações todas. Há muitas empresas, inclusivamente, que nós nem temos a mínima noção e visibilidade do que estão a fazer, e estão a fazer muita coisa. Nós tivemos a sorte de ganhar um cliente novo nesta fase. Já ganhámos mais do que um, mas houve um cliente que me foi especialmente querido de ganhar nesta fase, porque é uma fundação pela qual eu tenho muito carinho e respeito, que é a Fundação Gulbenkian, com a qual, que é muito discreta, mas tem um papel tão relevante e tão ativo na nossa sociedade, que foram, antes de ficarmos confinados, já tinham saído com fundo de apoio de 5 milhões de euros às iniciativas que pudessem contribuir para alterar e ter um impacto positivo nesta fase de confinamento, e nós estamos com muito orgulho a trabalhar com eles e a dar alguma visibilidade aos projetos que eles têm estado a apoiar, e esperemos a dar alguma visibilidade também ao público em geral, do papel importante que esta fundação tem para a nossa sociedade como um todo. E por isso, sem dúvida, acredito que as marcas vão ser cada vez mais transparentes, até porque nós todos o vamos exigir. Exatamente. E, portanto, olha, quem não for, temos pena, porque... Está fora. Exato. Olha, como uma frase muito célebre dizia: "One day you're in and the next you're out." You're out, exatamente. Susana, deixa-me agradecer a todos os que estiveram a acompanhar-nos, e que foram muitos, e agradecer também por todas as questões que foram colocando, e agradecer-te a ti em particular por teres aceito este convite, de estares aqui disponível, tirares uma hora do teu dia difícil, que eu sei que é porque estão cheios de trabalho, para responder a dúvidas e a questões relativamente às marcas. Por isso, muito obrigada por teres aceito. Muito obrigada, Wanda, é sempre um prazer estar à conversa contigo, e fiquei muito contente. Estávamos no início com medo que não houvessem perguntas. Exato. E afinal não tínhamos tempo para responder a todas, e portanto muito obrigada também a todos os que participaram. Quem sabe há uma segunda oportunidade para voltarmos a falar contigo. Susana, um grande beijinho. Obrigada. E obrigada a todos os que estiveram desse lado a acompanhar e a lançar as questões. Boa tarde.